Olá pessoal, bem-vindos à revisão para a prova de processo penal. Os assuntos que aqui serão abordados são revelia e suspensão do processo penal, servidores e auxiliares do Poder Judiciário e, por fim, vamos falar sobre as causas de impedimento e suspeição dos juízes, promotores e servidores. Estudo, vídeo e narração feito por Emily, Karina, Laisa e Pedro. Vamos começar com revelia e suspensão do processo penal e seus efeitos. A revelia do processo penal ocorre quando o réu não comparece ou não se defende, mesmo já tendo sido citado. As consequências da revelia incluem o prosseguimento do processo sem a presença do réu. Agora, alguns efeitos da revelia. O processo prossegue sem a presença do acusado, as audiências, as apresentações legais e as provas com argumentos legais continuam. O juiz presume a veracidade dos fatos alegado pelo autor. Não há necessidade de intimação do réu revel. O julgamento pode ser antecipado por mérito. Quando ocorre a revelia, ela ocorre quando o acusado deixa de exercer o seu direito de defesa, seja por ausência física ou por não apresentar a resposta à acusação. Ocorre quando o acusado muda de residência e não comunica o novo endereço ao juiz. Suspensão do processo penal. Ela interrompe todos os prazos processuais, como audiências e cumprimento de decisões. Também suspende atos processuais, como a apresentação de defesas ou de coleta de provas. A suspensão do processo penal pode ocorrer em determinadas situações, como quando o acusado é citado por edital e não comparece ou constitui o advogado. Efeitos da suspensão: interrompe o curso do prazo prescricional, suspende atos processuais como audiências, cumprimento de decisões, apresentação de defesa e coleta de provas. O processo fica parado até a citação efetiva do réu. Os servidores do Poder Judiciário e os auxiliares do juiz. Servidores do Poder Judiciário. Os servidores do Poder Judiciário são os profissionais que trabalham na Justiça como escreventes, oficiais de justiça, psicólogos judiciais e assistentes sociais. Exemplos de servidores do Poder Judiciário. Oficial de Justiça é aquele que cumpre ordens judiciais como intimações, notificações e etc. Escrevente serve à Justiça e o assistente social, que também serve à Justiça. Por fim, iremos abordar as causas de impedimento e suspeição dos juízes, promotores e servidores.
Inicialmente, insta salientar que um dos princípios do Código de Processo Penal é a imparcialidade do juiz, que em linhas gerais é a posição neutra do juiz, pois a inércia é peça fundamental para o bom andamento do processo. Logo, reconhecida a importância deste princípio, nosso Código de Processo criou um mecanismo para coibir possíveis vícios durante o processo, e são eles o impedimento e a suspeição. Vale destacar ainda que o impedimento possui um rol taxativo, enquanto que a suspeição possui um rol exemplificativo dessas hipóteses. E onde podemos encontrá-los? O impedimento está previsto no artigo 252 do Código de Processo Penal, no qual dispõe que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso número 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Vale destacar que nesse primeiro inciso, quando trazemos na lei até o terceiro grau, considera-se tios e sobrinhos. Primos não se considera por ser quarto grau. Inciso número 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Como exemplo, podemos citar um advogado que fazia parte de um processo e passou no concurso, virou juiz. E após ser nomeado e tomado posse, esse juiz vinha julgar na causa ao qual ele já fazia parte, seja como advogado e até mesmo como testemunha. Neste caso, esse juiz estaria impedido. Inciso número 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão. É a situação em que esse juiz tenha julgado em primeira instância, após ele sobe numa nova instância, ele passa a julgar num tribunal colegiado. Neste caso, ele também se torna impedido de julgar. Todos esses incisos do rol taxativo, eles fundamentam ainda mais a imparcialidade. Então, se esse juiz já foi parte, seja como perito, seja como autoridade policial, ou até mesmo testemunha, ou ainda mais, se ele tenha julgado outra instância, ele se torna impedido de julgar esse processo. Uma dica para facilitar esse rol e memorização é que o rol do impedimento vão trazer sempre no início dos seus incisos as seguintes frases: ele próprio ou tiver funcionado. Para complementar e finalizar, o artigo 253 dispõe que, nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Já a suspeição inicia no artigo 254 do Código de Processo Penal, que dispõe que o juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer uma das partes. Inciso 1 do nosso rol exemplificativo, que nesse caso possui 6 hipóteses para que haja a suspeição no processo. Inciso 1 diz que, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer um deles. Neste caso, não podemos considerar o sentimento das partes, mas do juiz. Por exemplo, o réu fala: eu odeio esse juiz, não quero que ele julgue minha causa, eu quero que ele seja suspeito e quero recusar. Isso não se pode, porque não se considera o sentimento das partes, mas sim o do juiz. Agora vamos falar sobre as causas de suspensão e impedimento do promotor de justiça. Os promotores de justiça podem ser impedidos ou suspeitos por razões objetivas ou subjetivas. Os impedimentos para o promotor de justiça são: ter parentesco com uma das partes, ter atuado no caso em outra função, como perito, testemunha ou membro do Ministério Público, ter conhecido o caso em outro grau de jurisdição, ou ser sócio ou membro de direção ou de administração das pessoas jurídicas no processo. Já a suspeição pode ser amigo ou íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, receber presentes de pessoas que tiveram interesse na causa, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou parcialidade subjetiva, que pode ser motivada por experiências pessoais traumáticas, convicções religiosas, convicções políticas ou ideológicas. E por fim,
vamos falar sobre as causas de suspensão e impedimento dos servidores. No Código do Processo Penal, as causas de impedimento e suspeição dos servidores são previstas nos artigos 252 e 254. Os impedimentos são ser parte no processo ou ser cônjuge, companheiro ou parente de quem é parte, ter sido mandatário da parte, perito, testemunha ou membro do Ministério Público, ter conhecido o processo em outro grau de jurisdição ou ser sócio, membro de direção ou administração da pessoa jurídica parte no processo. Já a suspeição, ser inimigo ou amigo íntimo de qualquer das partes ou de seus advogados, ter aconselhado qualquer das partes, ser credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, ter interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes também pode prejudicá-los. E por fim, segue os artigos de estudo. Revelia está previsto no artigo 367 do CPP, suspensão 366 do CPP, impedimento e suspensão 255 ao 258 do CPP também.